Graça e paz a todos. Eu vou trazer um estudo para vocês, especificamente a respeito do arrebatamento da igreja. Eu vou fazer uma série de vídeos, esse é apenas o primeiro vídeo, serão eu acho que em torno de 7 a 30 vídeos, eu vou particioná-los. Futuramente eu pretendo fazer uma versão completa, só que como é muito extenso, o assunto é muito complexo, aborda muitos textos, eu acho que dará em torno de 300 a 320 minutos, em torno de 6 horas ou mais. Então eu vou fazer aos poucos, essa será recém a primeira parte, e eu vou abordar assuntos nesse primeiro vídeo sobre o início do pré-tribulacionismo e alguns outros pontos relacionados a esse, como surgiu, e citar alguns textos, explaná-los, fazer a hermenêutica deles, falar um pouco sobre esse assunto. Creio que durará em torno de 50 minutos a 1 hora este pequeno primeiro estudo, primeira parte. Então eu peço a sua paciência e peço que você assista também os outros vídeos que eu estarei gravando após este. Eu vou fazer na sequência, pode levar semanas, dias, semanas, meses, mas eu creio que não vai passar de uns 10 anos eu completo todo esse estudo, amém? Então, ao total, em todo o estudo completo, que durará aí 6 horas eu acho, diversos vídeos, 7 a 30 vídeos, eu vou abordar em 12 capítulos, e o primeiro capítulo será o pré-tribulacionismo. Eu vou falar sobre o pré-tribulacionismo, como surgiu o pré-tribulacionismo, por que surgiu o pré-tribulacionismo. O segundo capítulo tem o título de Israel está separado da igreja. Então eu vou abordar esse assunto porque nós sabemos aí que no meio teológico, soterológico, escatológico tem essa interpretação, algumas outras interpretações também, em que dizem em seus estudos, em suas explanações, explicações hermenêuticas, exegeses, etc., que Israel está separado da igreja. Eu vou abordar sobre esse assunto. No capítulo 13 eu vou falar sobre a má interpretação de versículos isolados. As pessoas usam versículos isolados para tentarem respaldar, corroborarem as suas teses, suas posições escatológicas a respeito disso. Eu vou explanar cada um deles em grego, no grego koiné, que é como foi escrito o Novo Testamento, e para nós sabermos de fato o que esses textos têm a nos dizer, e não o que nós queremos que eles digam, né? São vários textos, esse capítulo 13 aí são vários textos. Vou procurar falar bem calmamente no grego, e a tradução original do português para o português. Então, creio que será muito, muito importante nós abordarmos esse assunto. No capítulo 4, eu vou falar especificamente sobre as ressurreições, que no original grego é anástasis, também tem a ressurreição que se chama no grego egeiro. Então tem vários tipos de ressurreições na Bíblia, e vários significados também. Então eu vou abordar isso no capítulo 4. No capítulo 5, eu vou falar sobre a iminência, que seria mais ou menos assim: a volta do Messias pode acontecer a qualquer momento. Então eu vou falar sobre esse assunto pela Escritura. No capítulo 6 eu pretendo abordar sobre a exortação à vigilância que o Messias nos deixou. No capítulo 7 eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja e a parábola das 10 virgens. Eu vou abordar esse assunto, vamos ler a parábola, e nós vamos ver se essa parábola ensina um arrebatamento pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista, enfim. No capítulo 8 eu vou fazer uma exegese detalhadíssima de 2 Tessalonicenses 2, verso 1 ao 8. É um texto que muitos usam para falarem sobre esse assunto, para dizer que o arrebatamento será secreto, para dizer que é o Espírito Santo ou a igreja que detém a manifestação do anticristo, enfim, e que ele será tirado. Vamos ver se é isso mesmo que o texto diz. Vamos abordar esse texto, vamos fazer uma exegese bem explicada
bem detalhada e bem demorada. Eu acho que esse capítulo 8 será o mais longo de todo o estudo, talvez ele vai durar aí 1h30 só ele. No capítulo 9 eu vou falar sobre a parousia e a epifaneia. São duas palavras gregas, uma significa vinda, chegada, presença visível ou reaparecimento, e a outra, epifaneia, significa manifestação apenas, é uma manifestação que talvez não seria tão visível, e segundo alguns teólogos, alguns pré-tribulacionistas, enfim, nós vamos abordar cada uma dessas palavras e ver os textos em que se encontram essas palavras no grego original, koine, tradução depois para o português, para nós vermos realmente se há uma separação, um significado diferente para uma vinda ou outra vinda de Cristo. No capítulo 10, o título se chama Quando o Senhor Descerá do Céu. Então, eu vou abordar nesse capítulo quando, especificamente, se antes, no meio ou no final da tribulação, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. No capítulo 11, o título se chama Estarei convosco até o fim do mundo. Isso quem disse foi Cristo, e nós vamos abordar alguns textos nesse capítulo referentes à volta de Cristo para o arrebatamento. E no capítulo 12, o último capítulo, se chama Alívio da Tribulação. Eu vou falar alguns textos e nós vamos ver aonde tudo isso vai dar e vai chegar. Então, eu peço que você continue aí comigo, assista todos os vídeos. Esse vídeo eu vou começar já a abordar a primeira parte dele, começando com a seguinte pergunta: este estudo contém intenções mesquinhas? Essa é uma pergunta que eu faço para você porque muitos já me disseram e me dizem, vêm me falar: não, mas você só fala as coisas, Rômulo, para dizer que sabe mais que os outros, para mostrar que você está certo e os outros estão errados. Não, não é assim que funcionam as coisas. Esse estudo visa convencê-lo de que talvez você aprendeu uma, crê em uma e ou propaga uma doutrina que na verdade é uma mentira, que está mais para uma muito bem arquitetada artimanha de Satanás ou má interpretação humana do que para uma verdade bíblica. Eu quero que você se pergunte, se questione, se indague: a igreja realmente será arrebatada antes ou durante a grande tribulação? Ou será apenas no final, com a segunda vinda do Messias em glória? Eu pergunto isso porque eu estou convicto de que há muitos que aprenderam, pensam, creem e falam que a igreja já não estará aqui na terra durante a grande tribulação, mas que na realidade não sabem o que estão dizendo na verdade. Ao ouvir essas palavras minhas, é provável que você seja tentado a se perguntar: que tipo de simplório herege faria um vídeo como esse? Faria um vídeo desses? Mas se você puder acreditar nas minhas intenções, eu estou fazendo esse vídeo com o mais sincero intuito de ajudar todos que querem aprender e todos os que necessitam de ajuda e entendimento nessa questão, para que não haja mais dúvidas. Antes de tudo, eu gostaria que se fizesse nossa a oração de um erudito que disse: que o Senhor te guarde da covardia que teme novas verdades, que o Senhor te guarde da preguiça que aceita meias verdades, e que o Senhor te guarde da arrogância que pensa saber toda a verdade. A maioria das pessoas vive na pusilanimidade, teme as verdades que são diametralmente opostas aos seus conceitos, não é tão diligente em buscar a verdade mais plena, mais absoluta, e se torna negligente, preguiçosa, e assim aceita meia verdade. Entretanto, não temos a capacidade de saber toda a verdade, mas mesmo assim, a grande maioria das pessoas somente pensa que sabe e por isso faz quase tudo errado. Eu tenho um aviso importante. Este estudo ele pode ir contra tudo o que você já aprendeu.
E o que você já aprendeu como sendo o correto pode estar completamente errado. Por que eu digo isso? Primeiro, eu creio que ao contar essa pequena história que aconteceu comigo, você entenderá perfeitamente. Certa vez, no ano de 2003, quando eu tinha apenas 14 anos, eu estava na oitava série do ensino fundamental e havia uma prova de história para fazer. Semanas antes da prova, a professora havia nos dado um resumo de perguntas sobre todo o conteúdo que iria cair nessa prova. Nesse resumo havia em torno de 20 questões concernentes às perguntas que iriam ser feitas exatamente no dia da prova. Então o que eu fiz? Respondi todas as questões em casa. Cada resposta tinha no mínimo 5 linhas de um caderno grande. E ao meu ver, segundo o que eu tinha estudado e respondido, estavam corretíssimas. As respostas todas estavam corretas, ao meu ver, segundo o que estava escrito nos livros, no meu entendimento. Só que foi aí que aconteceu algo. Eu fiquei doente uns dias antes da prova e não pude ir na última aula de história para a professora corrigir as questões do resumo que havia dado e que eu havia respondido. Mesmo assim, pensei que eu havia respondido todas corretamente e fiquei estudando em casa ao ponto de literalmente decorar todas as perguntas e todas as respostas, respectivamente, uma a uma. Chegando o dia da prova, eu estava muito confiante e sabendo que iria responder todas as perguntas da prova corretamente, pois havia decorado tudo, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu sentei na cadeira, respondi todas as 20 questões, exatamente como havia decorado em casa, uma a uma, sem errar uma vírgula, e entreguei a prova para a professora. Passaram-se uns dias, e no dia da entrega da prova corrigida por ela, ao me entregar, olhei minha nota. Tomei um susto e disse à professora: mas isso aqui só pode estar errado, professora. A prova vale 100 e eu tirei 53. A senhora corrigiu errado a minha prova. Olha aqui o meu caderno, com todas as respostas. Olha aqui o caderno, professora. As mesmas respostas que eu decorei e coloquei na prova. Então ela me mostrou o caderno dela, com as mesmas perguntas do resumo que havia dado para nós fazermos semanas antes daquela prova, e também me mostrou as respostas que estavam abaixo de cada pergunta. E para minha surpresa, indignação e tristeza, praticamente a metade das respostas era totalmente diferente das que estavam no meu caderno, as que eu havia decorado. As respostas que estavam no caderno dela estavam corretas, as minhas é que estavam erradas. Isso aconteceu porque eu não pude ir ao último dia antes da prova para corrigir as questões e pensava que o que eu havia aprendido e decorado é que era o correto, quando, na verdade, eu não sabia que estava muito enganado. Por quê? Por ter aprendido errado. A mesma coisa acontece com a grande maioria dos pré-tribulacionistas, ou seja, com aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Não generalizando aqui, mas a maioria dos pré-tribulacionistas ou não estudam, de fato, de uma forma profunda sobre o arrebatamento da igreja, ou apenas repetem o que outros pré-tribulacionistas também repetem de outros pré-tribulacionistas. Assim, aprendem errado de quem já aprendeu errado e acabam ensinando errado para outros que consequentemente também aprenderão errado, formando assim uma gigantesca bola de neve de conceitos errôneos e labirínticos que por sua vez acabam se tornando algo muito difícil de ser corrigido na colossal e monstruosa quantidade de gente que já aprenderam e cauterizaram suas mentes com a doutrina pré-tribulacionista. E isso pode, e muito, ter acontecido com você também, no que diz respeito ao arrebatamento da igreja.
Você, por todos esses anos, pode ter aprendido algo que na verdade sequer está nas Escrituras. Algo completamente errado, mas que você pensa, apenas pensa, ser o certo. Você, durante todo esse tempo, pode ter crido em um ensinamento inventado e torcido pelos homens e que nunca foi revelado por Deus e pensa que é a verdade, por não procurar a verdade mais plena, mais absoluta. A escatologia é um campo difícil da teologia e por esse motivo são criados dois extremos. Primeiro, os que dogmatizam a escatologia a ponto de nem sequer analisarem biblicamente as escatologias diferentes. Estes consideram somente o ensinamento que aprenderam como correto. E segundo, os que tendem a abandonar e desprezar o assunto a ponto de nem sequer estudá-lo. Os que estão exatamente no meio destes dois extremos são aqueles que analisam profundamente as escatologias bíblicas e deixam as escrituras delinearem o seu posicionamento escatológico, ao invés de encaixarem a sua própria escatologia no que revela claramente a escritura. Quando alguns me perguntam por que você não é pré-tribulacionista, ou seja, por que você não crê num arrebatamento secreto anterior à grande tribulação, eu respondo, eu não sou pré-tribulacionista porque eu tenho uma Bíblia e estudo como se deve. Então, sem nenhuma demora, já quero afirmar com toda a certeza, por passar tempos estudando sobre este assunto, sobre o arrebatamento da igreja profundamente nos seus originais em grego, foram anos, e deixando que as escrituras tracejassem meu posicionamento escatológico, que eu sou pós-tribulacionista, ou seja, eu creio que a igreja será arrebatada apenas no final da grande tribulação, e não antes e nem durante. E que não tem base bíblica o pré-tribulacionismo. Vou explicar por que mais adiante. Os motivos pelos quais eu afirmo isso seguem-se em todo esse pequeno estudo. Convido você a analisá-los, tirar suas próprias conclusões e até mesmo julgar se estão de acordo com as Escrituras, com o que o Senhor e Mestre Jesus Cristo disse e ensinou e com o que os seus apóstolos falaram segundo a palavra de Deus. Então, eu vou abordar no primeiro capítulo, vou iniciar agora o capítulo 1 e vou falar sobre, especificamente, o pré-tribulacionismo. Os primeiros elementos para o surgimento da ideia do arrebatamento anterior à tribulação apareceram no século XIX, dentro do movimento carismático dos Irvingistas. Como é que é? Irvingistas? É isso mesmo. É exatamente isso. Você vê que além desta doutrina ser estranha, até o nome de onde ela surgiu é estranho. Irvingistas é até difícil de falar. Até aquele século, o século XIX, ninguém fez qualquer distinção entre o arrebatamento e o segundo advento de Cristo. O movimento surgido entre os irvingistas foi posteriormente popularizado pelos irmãos de Plymouth, nos Estados Unidos, de onde rapidamente se propagou para outras denominações evangélicas, as quais, pelo fato de, em sua maioria, terem iniciado suas atividades de evangelismo internacional e crescimento, a partir do século XVIII, absorveram a interpretação pré-tribulacionista, chegando em alguns casos a dogmatizá-la em seus credos. Para entender por que essas igrejas abraçaram a novidade do pré-tribulacionismo, é necessário saber qual era a mentalidade escatológica daquele tempo. A maioria dos cristãos no século XVIII era pós-milenista e historicista, ou pré-milenista histórico, ou alguns até amilenistas também. Ou seja, eles entendiam que Jesus voltaria, no caso os pós-milenistas, depois do milênio, e que os fatos e sinais profetizados no Apocalipse e noutras passagens bíblicas já tinham se cumprido durante a história. Era comum interpretar os 1260 dias descritos no Apocalipse como 1260 anos, ou 2300 dias descritos em Daniel
como 2300 anos. Então, o pré-tribulacionismo surgiu nessa convergência histórica e baseado nessa mentalidade. A ideia de iminência, ou seja, a volta de Cristo ocorreria a qualquer momento, pois todos os sinais já tinham se cumprido durante a história, foi unida à ideia de que os cristãos cheios do Espírito Santo seriam tomados para Deus antes da manifestação do Anticristo, concepção divulgada a partir de uma revelação, isso mesmo, de uma revelação recebida pela jovem Margaret MacDonald, uma integrante dos Irvingistas. Essa revelação foi aceita pelo pastor Edward Irving como uma mensagem divina e logo após ele buscou argumentá-la com textos bíblicos no jornal The Morning Watch, na edição de junho de 1831. Anos depois, o modelo pré-tribulacionista foi sistematizado por John Nelson Darby, unindo os fundamentos surgidos entre os irvingistas com as premissas do dispensacionalismo. Sinceramente, creio que muitos servos do Senhor serão protegidos, não tirados, durante a grande tribulação final. Não irei aprofundar aqui sobre a veracidade da revelação recebida pela jovem Margaret MacDonald. Eu creio nas verdadeiras manifestações do Espírito Santo. Creio que o Espírito Santo age com quem quer e como ele quer, da forma como ele quiser. O que não pode haver, em hipótese alguma, é a aceitação de uma revelação que se coloca contra verdades bíblicas. Nunca nenhuma revelação terá ou tem mais autoridade do que a revelação selada na palavra de Deus. O que fica claro neste ponto é que a interpretação que foi dada a respeito da revelação pelos líderes irvingistas aponta para algo que foge da verdade das Escrituras e do que havia sido ensinado pelos apóstolos no primeiro século. Para o cristão parece ser uma teoria muito confortável, mas veremos mais adiante que o pré-tribulacionismo é uma doutrina de paz e segurança, entre aspas, e que pode futuramente vir a destruir a fé de muitos. Apesar dos pré-tribulacionistas frequentemente alegarem que as suas crenças são baseadas numa leitura simples e literal das Escrituras, o fato é que uma leitura literal das Escrituras é incapaz de produzir uma crença no arrebatamento pré-tribulacionista. Até mesmo Hal Lindsey, o mais famoso defensor do pré-tribulacionismo, admite que a sua crença não se baseia no sentido simples e literal das Escrituras. Lindsey admite que ele não consegue mostrar nenhum versículo que diga claramente que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. Isso está no livro dele, O Arrebatamento, por Hal Lindsey, página 32. Ao invés disso, Lindsey alega que, abre aspas, o pré-tribulacionismo é amplamente baseado em argumentos de inferência e silêncio. Página 31. Se o pré-tribulacionismo não vem de um entendimento literal das Escrituras, devemos então nos perguntar de onde ele se originou e por que tanta gente acredita nisso. E é isso que eu vou falar agora, vou abordar esta questão. O dispensacionalismo, uma heresia, gera outra. Durante as décadas de 1820 e 1830, John Darby desenvolveu uma nova teologia sistemática chamada dispensacionalismo. Esta doutrina, desde então, tornou-se muito popular no cristianismo. É fato incontestável que o dispensacionalismo não existiu até o século XIX. Não tem nenhuma raiz judaica e não existia nem mesmo no cristianismo até o século em questão. A origem de uma grande mentira. Como a maioria dos teólogos do século XIX, John Darby era antinomiano, isto é, acreditava que a lei de Moisés, ou seja, a Torá do Eterno, tinha desaparecido na cruz.
Darby se sentia incomodado com os sérios problemas trazidos por esta doutrina. Ele percebeu que durante os 7 anos da última semana profética de Daniel, os sacrifícios estariam sendo feitos no templo. Como a lei de Moisés estava claramente sendo cumprida durante os 7 anos da tribulação, Darby concluiu que a lei voltaria a ter validade no início da tribulação. Esta linha de raciocínio fez Darby segregar as histórias bíblicas e proféticas em períodos compartimentadas. Ele compartimentou. Darby teorizou que a idade da lei tinha acabado na cruz e que a idade da graça, ou idade da igreja, tinha começado na cruz. Então, com a tribulação, a idade da lei volta e a idade da graça termina. Isto criou um problema grande para a teoria de Darby. Como poderia a idade da lei retornar se a igreja ainda estaria na terra? Darby achava que na idade da lei o Eterno lidava com Israel e na tribulação o Eterno voltaria a lidar com Israel. Então, o que aconteceria com a igreja? Essa era a questão. Certamente que a igreja não sairia da idade da graça para voltar para a lei de Moisés. Como consequência desta linha de raciocínio absurda, Darby adotou a ideia mais absurda ainda de um arrebatamento pré-tribulacionista, que havia se tornado tão popular entre os irvingistas. Esta ideia dizia que a igreja sairia da terra no início da tribulação, deixando Israel para trás, para sofrer na tribulação durante o período da volta da lei. Darby agora tinha um outro problema. Se a igreja fosse arrebatada, deixando Israel para trás, o que dizer dos judeus crentes? Eles seriam arrebatados juntamente com a igreja ou ficariam para trás com Israel? Darby inventou outra solução completamente louca: a dicotomia Israel-Igreja. Esta teoria ensinava que um judeu que se tornava crente no Messias passava a fazer parte da igreja e não era mais parte de Israel. Como resultado disso, ninguém poderia ser parte tanto da igreja quanto de Israel. Segundo esta teoria, judeus crentes deixariam de ser judeus e se tornariam parte da igreja, que ele ensinava a conter pessoas que não eram nem judeus nem gentios. Olha o tamanho da heresia do camarada. Portanto, as 3 mentiras que se tornaram pilares do dispensacionalismo são: primeira, a lei não seria para hoje. Segunda, o arrebatamento pré-tribulacionista. E terceira, a dicotomia Israel-Igreja. Obviamente que judeus nazarenos não podem aceitar nem a número 1, nem a número 3. A número 2 só seria necessária por causa da crença na número 1. A número 2 não funciona sem a número 3, que foi criada para resolver os problemas da número 2. Como resultado, o judaísmo nazareno é incompatível com o dispensacionalismo. 2 de seus 3 pilares fundamentais não são compatíveis com a teologia bíblica original adotada pelo movimento nazareno. Além disso, o único pilar remanescente não se sustenta sozinho. Quando examinada à luz das Escrituras, toda a estrutura do dispensacionalismo é destruída. Então você vê a quantidade de heresia e equívocos doutrinários, crassos, erros grotescos foram criados para se apoiar, para tentarem respaldar, corroborar a teoria de um arrebatamento anterior à tribulação. Agora vamos abordar o capítulo 2, que se chama Israel está separado da igreja. Aqui nós vamos abordar alguns textos. Um texto muito usado pelo pré-tribulacionismo para corroborar sua tese de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e que esta não está destinada à igreja, ou seja, à tribulação, mas apenas para os judeus e Israel, é Daniel 9:24. Analisemos o texto. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade.
Isso é o que diz Daniel 9:24. O pré-tribulacionismo nos questiona: quem era o povo de Daniel? E nós respondemos: os judeus. O pré-tribulacionismo afirma e ensina que a igreja não passará por esse período de governo do anticristo e da grande tribulação, porque as 70 semanas proféticas são destinadas apenas, abre aspas, sobre o teu povo, Daniel 9:24, fecha aspas. Ou seja, apenas para os judeus. Isso segundo o pré-tribulacionismo. Mas o que as Escrituras dizem sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre povo, sobre judeus e gentios? Bom, sabemos que até a morte e ressurreição de Cristo havia dois tipos de gente, entre aspas, no mundo: judeus e gentios. Até a morte e ressurreição de Cristo, Israel era um povo separado, sim, de todos os outros. Mas vejamos o que aconteceu com os gentios, ou seja, qualquer povo que não é judeu. Efésios 2, 11 a 19 e 1 Coríntios 12, 12 e 13 diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Paulo aqui dizendo aos gentios. Israel eram os judeus. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, gentios, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Paz aqui é reconciliação. E pela cruz reconciliar ambos, ou seja, ambos os povos, com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, gentios, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos os povos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, Paulo está falando aqui, judeus e gentios, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O que aprendemos aqui? Aprendemos que Jesus Cristo, pela sua morte na cruz e ressurreição, derrubou para sempre a parede de separação que estava dividindo os povos e os uniu em um corpo só, um povo só. Ou seja, não existe mais judeus, nem gregos, ou seja, gentios, espiritualmente, mas toda a igreja, tanto entre judeus como entre os gentios, é um corpo e um povo só. Se ainda houver separação entre Israel e a igreja, então a morte de Cristo não fez o que estes textos estão afirmando. Ninguém tem a autoridade de interpretar as Escrituras dizendo que Israel ainda está separado da igreja. Jesus, quando falava aos seus discípulos em Mateus 24, estava falando para quem? Ora, ele estava falando para os seus discípulos, dos quais a partir deles é que se formou e originou a igreja. Jesus descreveu toda a grande tribulação em Mateus 24 e disse que muitos dos seus discípulos iriam ser assassinados durante a mesma, por decorrência da terrível perseguição futura. E isso não foi, como sustentam alguns, uma revelação exclusiva para judeus. Jesus estava lidando naquele momento com os discípulos que seriam suas testemunhas no começo da igreja e que iriam apacentar essa igreja.
Portanto, os discípulos eram a igreja. Quando o Senhor Jesus Cristo disse para eles, a igreja, em Mateus 24:15, quando, pois, virdes a abominação desoladora no lugar santo, quer dizer que a igreja iria ver. Jesus falou, quando, pois, virdes a abominação, quando vocês verem a abominação desoladora, ou seja, a igreja iria ver. Eles não estariam no céu, mas aqui na terra. Só na terra você pode ver a abominação desoladora, a igreja. A abominação desoladora se manifestará durante a grande tribulação. E então, para qual finalidade Jesus diria tal coisa se a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação? Ah, eu já sei. Para os que ficarem. Mas como uma parte da igreja poderia subir aos céus antes da tribulação e a outra ficar na terra para a tribulação? Se 1 Coríntios 12, 25 diz que o corpo de Cristo é indivisível, ou seja, não tem como uma parte subir e a outra ficar na terra para a tribulação. A igreja foi enxertada em Israel. E se algum dos ramos, ou seja, judeus, foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, gentios, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira, Romanos 11:17. Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. A maioria dos judeus rejeitou o Messias. Por isso, o verso diz que alguns dos ramos foram quebrados, mas depois muitos gentios o receberam. E por isso o verso diz, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz, da seiva da oliveira. O texto está nos mostrando claramente que a igreja Israel não tem separação alguma, muito pelo contrário, estão mais unidos do que nunca, porque os gentios foram enxertados em Israel. Alguns tentam contra-argumentar, citando a passagem de Daniel 9:24, dizendo que a grande tribulação foi destinada apenas para os judeus. Mas dizer isso é tornar nulo o sacrifício de Cristo, onde Efésios 2:11-19 e 1 Coríntios 12:12-13 diz claramente que pela sua morte na cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, quer judeus, quer gregos, ou seja, os gentios, e ir contra os ensinamentos de toda a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 29, faz uma pergunta a esses que insistem em dizer que Israel está separado da igreja. Ele diz, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. O mesmo Paulo também diz aos Gálatas que não existe mais judeus nem gregos, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:26-29. Os textos são claríssimos. Não há mais separação entre Israel e a igreja. Não há mais judeus nem gregos. Não há mais Israel e gentios. Não existe mais diferença espiritual entre eles. Se os autores das Escrituras afirmam isso clara, indubitável e veementemente, porque alguns pré-tribulacionistas insistem em dizer que o povo de Daniel são hoje apenas os judeus? Porque insistem em defender que Israel ainda está separado da igreja? É um pará de heresia. O povo de Daniel, em sua época, eram os judeus, mas hoje, espiritualmente, também são os gentios, pois se tornaram um povo só em Cristo Jesus. O que dizer então deste texto que afirma que Jesus salvará o seu povo? Ela dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21.
Se o pré-tribulacionismo, se atente bem para essa questão, se o pré-tribulacionismo usa como base Daniel 9:24 para afirmar que a grande tribulação é apenas para os judeus e não para a igreja, porque diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, então Mateus 1:21 estaria dizendo a absurda afirmação de que a salvação também é apenas para os judeus e não para a igreja, porque diz, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso seria simplesmente ridículo. Se os pré-tribulacionistas estão dizendo que a grande tribulação é apenas para Israel e não para a igreja, baseados em Daniel 9:24, então também tem de sustentar, conforme Mateus 1:21, que a salvação é apenas para Israel e não para a igreja, os gentios, o Brasil, os Estados Unidos, os cristãos, os eleitos que estão espalhados para o mundo todo, o que é uma tremenda heresia. Só há uma igreja, um corpo, uma noiva. Vamos ver um texto. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20:28. A igreja de Deus, amada, salva, resgatada pelo sangue de Cristo. Ele pagou um alto preço para ter a igreja para ele mesmo. Quando analisamos Efésios 5:23-32, veja que a igreja é tratada por Paulo como uma mulher, como a mulher de Cristo, e se entregou por amor para ela. Neste texto, vemos também que a igreja é o corpo de Cristo. Logo, podemos concluir que igreja e corpo são iguais. Igreja é igual a corpo. No mesmo texto, quando Paulo fala sobre o homem deixando seu pai e mãe e se unindo à sua mulher, ele está falando do matrimônio. Neste momento, ele fala que grande é este mistério, no que se trata a Cristo e a igreja, isto é, o matrimônio entre Cristo e a igreja é um grande mistério. Este mistério é tratado por Paulo novamente em 1 Coríntios 15:50-54. Logo, quando Paulo estava falando do matrimônio, isto é, da união entre o homem e a mulher, ele estava falando sobre o arrebatamento. Pois é neste momento que o mistério de Deus será revelado e Cristo se unirá definitivamente com a igreja, sua noiva. O dote deste matrimônio é o sangue do próprio Cristo. Logo, podemos concluir que igreja é igual a corpo e é igual a noiva. É a mesma coisa. Conforme diz Romanos 12:4-5, 1 Coríntios 12:12-14, 22-27 e Efésios 1:22-23, 4:4-7 e 11-16 e Colossenses 1:18-24, podemos concluir os seguintes pontos. Primeiro, a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Segundo, a igreja foi comprada, pagamento de dote, para ser a noiva de Cristo. Terceiro, o corpo é apenas um. Ele não pode ser dividido, nem podem existir dois corpos de Cristo. Quarto, da mesma forma, a noiva de Cristo é apenas uma. Não podem existir duas noivas de Cristo, pois desta forma ele seria bígamo, o que é um absurdo completo. Quinto, a igreja é o corpo, que é a noiva. Não existe a igreja que não é corpo. Não existe a igreja que não é noiva. Não existe a noiva que não é corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo, pois foi comprado para ser a noiva dele. Veja que estes três termos, igreja, corpo e noiva, são fortemente ligados. Se alguém é igreja de Cristo, torna-se membro do seu corpo e é noiva dele. Não é possível que alguém seja membro do corpo de Cristo, mas não seja noiva dele. Não é possível que alguém seja comprado pelo sangue de Cristo e não seja noiva.
Da mesma forma, não é possível que alguém seja comprado pelo sangue de Cristo e não seja membro do seu corpo. Também não é possível que, sendo membro do corpo de Cristo, não faça parte das bodas com Cristo. Veja então quão íntimas são estas palavras. Não é possível dividi-las. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Conforme diz este texto, a igreja, que é o corpo de Cristo, que também é sua noiva, foi comprada. Diante dos textos e contextos apresentados, só podemos concluir que igreja é igual a corpo, que é igual a noiva e que foi comprada pelo sangue de Cristo. Quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue, foi para comprar a sua amada noiva, a igreja de Deus, que é o seu corpo. O noivado é o período na qual o noivo e a noiva se preparam para o casamento. Neste período, eles estarão ausentes um do outro e a noiva aguarda o noivo enquanto o mesmo prepara uma condição para que, quando se unirem em matrimônio, possam habitar juntos. Analisando os textos citados até o momento, entendemos claramente que a igreja é a noiva do Cordeiro. Agora eu pergunto, quando ocorrerá este encontro do noivo, Cristo, e da noiva, a igreja, para que possam então se unir em matrimônio e então habitar juntos para sempre? Conforme diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17, e Mateus 25, 1 a 13, é no arrebatamento, por ocasião da segunda vinda de Cristo, que acontecerá este encontro entre o noivo e a noiva, a partir deste momento que se unirão definitivamente em matrimônio. Este pensamento é coerente também com o fato de Paulo se referir a este momento como um grande mistério, quando o mesmo se refere ao casamento entre Cristo e a igreja, Efésios 5:32, e a glorificação de nossos corpos por ocasião do arrebatamento na vinda do Senhor em 1 Coríntios 15:51. Sendo assim, podemos acrescentar em nosso raciocínio: a igreja é igual a corpo, que é igual à noiva, que foi comprada pelo sangue de Cristo, e o matrimônio será no arrebatamento por ocasião da segunda vinda de Cristo. As principais características dos santos na grande tribulação são: está em Apocalipse 14, 9 a 13. Guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Apocalipse 7, 9 a 17. Tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 24 a 6. Capítulo 20, verso 4 a 6. São sacerdotes de Deus e de Cristo. Apocalipse 12, 10 a 11. Tem o testemunho de Jesus Cristo. Conclusão: a igreja, corpo, noiva, foi comprada para Cristo, o noivo, pelo seu próprio sangue e, como consequência, foi feita reino e sacerdócio e se tornou herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Sendo assim, a única que pode reinar com Cristo, o Rei, pois será sua rainha, que reinará à sua direita após este matrimônio real, que é o arrebatamento. Os santos da grande tribulação têm a fé em Jesus, são lavados no sangue do Cordeiro, são reis e sacerdotes, têm o testemunho de Jesus e reinarão sobre a terra com ele. Ora, se somente a igreja de Deus foi comprada pelo sangue de Cristo para ser a sua noiva, dote do noivo, para assim somente os seus integrantes serem membros do seu corpo e somente os seus membros serem reis e sacerdotes, e assim somente estes reinarem sobre a terra como o Senhor, e os santos da grande tribulação, conforme os textos que eu acabei de citar de Apocalipse, apresentam exatamente as mesmas características, então, com certeza, estes também são igreja, corpo e noiva de Cristo. Ora, se somente a igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue de Cristo, tornou-se sacerdócio real e reinará com o Rei Jesus na terra, então os santos da grande tribulação também são igreja de Deus, pois eles reinarão com Cristo. E se são igreja de Deus, são membros do corpo de Cristo.
Se o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação, então Cristo arrebatou para si somente um pedaço do corpo? Não posso acreditar. Se somente os membros da igreja, corpo e noiva do Senhor, podem ter sido comprados pelo sangue dele, podem ser chamados reis e sacerdotes, e podem reinar com ele sobre a terra, então o arrebatamento da igreja, que é o próprio matrimônio, encontro do noivo com a noiva para coabitarem juntos, só pode ocorrer depois da grande tribulação, pois de outra forma geraria a absurda conclusão de que Cristo poderia ter ou tem duas noivas, dois casamentos, dois corpos, duas classes de reis e sacerdotes, duas classes de testemunhas dele e outras duplicidades. Veja, então, que criar uma terceira volta de Cristo, ou fazer que a segunda vinda de Cristo tenha duas fases separadas por 7 ou 3 anos e meio, é gerar toda esta série de duplicidades absurdas e totalmente impossíveis. Agora, se a igreja passar pela grande tribulação e as bodas, ou seja, o casamento, a união com Cristo e a igreja do Cordeiro, ocorrer somente após o fim da grande tribulação, todas essas duplicidades absurdas desaparecem e todos estes textos entram em perfeita harmonia. Veja que esta harmonia se estende até o texto abaixo que nós vamos citar agora. Nele vemos que o anúncio da vinda do casamento do Cordeiro só ocorre depois do fim da grande tribulação, após a queda da grande prostituta. O texto diz: depois destas coisas, veja bem, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, olha só, julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se com um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse, capítulo 19, verso 1 a 8. Já é o final da tribulação este texto. Ou seja, as bodas do Cordeiro, o matrimônio, o arrebatamento da igreja, a união de Cristo com a igreja, se dará apenas no final da tribulação. Após Deus julgar a grande prostituta, é que acontecerá as bodas do Cordeiro e o arrebatamento. É um dos textos mais claros das Escrituras. Então, essa foi a primeira parte. Esse foi o primeiro vídeo. Futuramente eu estarei postando a continuação. Serão em torno de mais 6 vídeos, ou 7. E futuramente talvez eu faça, como eu disse no início, a união de todos esses estudos em um só que talvez fique muito longo, ou seja, poderá durar 6 horas aproximadamente. E também eu vou particioná-los
em torno de 10 minutos cada vídeo, cada parte. Por exemplo, esse vídeo agora que durou aí em torno de 1 hora aproximadamente, eu vou particioná-lo em vídeos de 10 minutos talvez, ou não, vamos ver como é que será. E futuramente aí estarei abordando todos os capítulos e temas e textos que eu citei lá no início, em grego koiné. Farei exegese de cada um. Nesse primeiro vídeo eu não citei nenhum texto em grego, nem houve essa necessidade, os textos são claríssimos, até no português nós podemos entender que Israel não está separado da igreja. Este primeiro vídeo eu falei especificamente sobre isso, só sobre isso, para nós não misturarmos muito as coisas, mas futuramente eu vou abordar todos os versículos das Escrituras em grego koiné, fazer a sua exegese, hermenêutica, explicação. Vamos ler, vamos analisar, vamos debater. Você pode comentar sobre esse vídeo, você pode aí curtir esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal, ajude o canal a propagar mais o Evangelho, a sã doutrina. E espero que esse vídeo tenha auxiliado, tenha o guiado pela verdade, tenha tirado dúvidas, tenha esclarecido alguns pontos, que talvez você ainda tinha alguma dúvida sobre eles. E espero que Deus os abençoe, os guie por toda a verdade. Estarei gravando os outros vídeos aí nos próximos dias. Peço suas orações, que toda honra e glória seja dada a Deus, e que este estudo e que os estudos posteriores dos próximos vídeos que, se Deus quiser, conseguirei gravar, edifique muito a sua vida, que você possa aprender cada vez mais e saber ter o discernimento pela Escritura, pela verdade, de quando realmente será o arrebatamento da igreja, e que você se prepare durante a grande tribulação para o encontro do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, e que toda a honra seja dada ao único, soberano Deus e Pai. Glória a Deus e fiquem com Deus.